Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro aqui no canal do YouTube. Nós estamos dando continuidade ao tema Mecanismos de Defesa, que a impressão que nós temos no primeiro encontro, assim, no primeiro contato com isso, pode ser um tanto confuso. Então a tentativa é justamente a gente pensar, olha, se tem algum conflito aí dentro e isso lhe traz angústia, então o que a gente faz? A gente vai procurar trabalhar algumas questões e o ego vai, portanto, se apoderar de alguns mecanismos para que ele não sofra. Torno a dizer, ele pode ser muito salutar, porque a gente precisa das nossas defesas, mas tem algumas defesas que são maníacas, né? Aí não é legal não, porque aí você começa a não entrar na dinâmica da existência. Como é bom a gente poder se conhecer a partir do conflito. Eu tenho falado sempre para mim, e eu acredito que para vocês também, que os problemas, eles ajudam a gente a crescer. Pode ter certeza disso. Nós estamos aqui fazendo uma experiência de vida para assumirmos a vida verdadeira. O cristão tem essa perspectiva. E nós queremos colocar amor nessa realidade que vivemos. Porque colocando amor em tudo aquilo que nós estamos fazendo, com certeza o resultado será diferente. É que como nós sentimos muitas vezes ameaçados, nós criticamos os outros, achamos que temos o direito de fazer, achamos que estamos cobertos de razão, né? A gente vai usando alguns mecanismos. E isso muitas vezes ou pode nos ajudar ou pode também levar a um ledo engano, né? Um engano muito grande. E o que é um engano? Se a gente parar para pensar, é um erro da sua inteligência. Você pensou que era assim. Então, abrir-se a essa possibilidade de pensar, de refletir e assim por diante. Então, a psicanálise ajuda muito a gente a pensar justamente nesses mecanismos para que seja um termômetro. Como nós estamos falando, nós queremos dar sentido a esse mecanismo, mas um sentido que seja positivo, né? Para que a gente não viva situações que muitas vezes acabam até, ao invés de nos ajudar a crescer, pode ajudar a gente a regredir. Isso não é nada bom, né? Nós até falávamos de pessoas que isolam. No nosso encontro passado a gente dizia do isolamento, que nada mais é do que isolar o problema, né? Tem gente que fala assim, então, fulano contraiu um câncer, né, tal, as células entraram em colapso, tal. Aí, Deus me livre disso aí, e bate na mesa de madeira, né, isolando um fato, como se isso fosse um alívio. E não é assim. Nós temos que enfrentar a realidade. E a realidade tem que ser enfrentada quando a gente vive intensamente. Então, esses mecanismos, como eu estava dizendo, eles são salutares, mas às vezes eles podem também gerar uma patologia. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Vamos falar de outro mecanismo chamado identificação. Veja bem, olha, o indivíduo pode diminuir ou evitar a angústia. Veja bem, ele pode diminuir ou evitar a angústia identificando-se com outras pessoas ou grupos de forma a se proteger. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um recente fracasso pode identificar-se com o triunfo de outras, como aquele triunfo também fosse dela. Veja que coisa interessante, né? Eu conheço pessoas que não são bem-sucedidas financeiramente, mas gostam de ter amigos que estão bem-sucedidos. E convivem com eles porque fulano de tal é meu amigo, fulano de tal é meu amigo. E parece que entra numa identificação com eles que aquilo que eles têm na vida parece que satisfaz a eles também. Interessante isso, né? Olha, também ameaças externas do eu podem ser reduzidas quando a pessoa passa a ver essas ameaças voltadas para um grupo mais amplo, a qual se identifica e não apenas a ela. Por isso temos a tendência de fazer algo que consideramos perigoso quando estamos em grupo. Assim, o sentimento de culpa e angústia ligados a tal ação se dilui no grupo inteiro. Olha que interessante, né?
Quando você... Vamos fazer um exemplo bem chula. Uma pessoa que gosta da bebida, de um destilado, por exemplo. Ele vai no bar onde todos estão tomando destilado também. Então ele se identifica. Ele não vai, portanto, numa lanchonete onde as pessoas estão tomando refrigerante. Não, ele não se identifica com aquele grupo. Então ele vai lá justamente aonde estão tomando destilado, porque assim ele se identifica. Se você toma, eu também tomo e tudo mais, então ameniza um pouco essa relação. Por que é que eu estou tomando isso e tudo mais, né? O que faz com que eu tome e aquele outro não tome e assim por diante? Então não vou aonde não tem identificação, né? Os iguais se procuram. Parece que tem um termo assim, né? Lógico que parece ser um tanto pecaminoso, um tanto errado falar, me diga com quem andas que te direis quem és, né? Não, parece que isso já virou um tanto preconceituoso, mas no fundo é uma realidade. Se você convive com certas situações, é isso, porque quando a gente quer se descobrir, a gente fala assim, eu quero me descobrir como pessoa, então eu vou me descobrindo com as minhas atitudes, aquilo que eu faço, aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, aquilo que eu penso. Como diz lá talvez o livro dos Provérbios, você é aquilo que pensa. Ah, mas eu não penso assim, então está equivocado, então procura mudar um pouquinho essa sua maneira, essa sua mentalidade e assim por diante, né? Olha, a maior parte das identificações ocorre no mundo da fantasia. Temos como exemplo a criança que se identifica com o seu herói favorito, a moça que se identifica com a mocinha da novela e assim por diante, né? É interessante, né, como as pessoas elas estão angustiadas porque muitas vezes não se aceitam. Elas não gostam de si mesmas, então elas precisam ter alguém que a motive para viver. Como nós falávamos, o herói, eu lembro de um menino aqui em Sorocaba, quando era moleque também, ele naquela época passava National Kid, que era um seriado japonês, e esse menino ganhou a roupa do National Kid. E ele morava num apartamento, num prédio de apartamentos, e ele se lançou para voar também, né? Então, de repente, ele criou uma identificação tão profunda que, infelizmente, por falta de... aí não é critério de julgamento, é só uma critério de avaliação, né? A gente precisa estar sempre vigiando. E a palavra vigia vem de vigília, esteja acordado, por favor, cuidado com os sonhos que vão obscurecendo a nossa realidade mental, que faz com que você muitas vezes perca o seu foco. Muitas vezes nós perdemos o nosso foco e aí de repente você fica pensando demais na outra realidade, fica pensando na outra pessoa e você acaba não vivendo. Tem que viver intensamente, né? Muito bem, vamos falar de um outro mecanismo chamado regressão. Regressão é o retorno do indivíduo a níveis anteriores do desenvolvimento sempre que depara com uma frustração. É uma sucessão genética e designa o retorno do sujeito a etapas ultrapassadas do seu desenvolvimento. O que está falando aqui essa regressão? Olha, vamos citar um exemplo. Quando você chora, talvez hoje, aquele choro pode lembrar o choro de criança. Aquele choro de criança que quando você chorava, sua mãe vinha logo te socorrer. E tem muita gente que chora hoje também para ser socorrido por alguém. Engraçado, ela faz uma regressão. Não, tem certas vezes que a gente chora de fato e tudo mais, não tenha dúvida, sentimentos acirrados que estão dentro da gente e tudo mais, né? Tem pessoas que numa cerimônia de casamento choram. Eu não sei, tem pessoas que um filme, uma cena do filme, não, ninguém está falando que isso seja errado. Mas muitas vezes aquilo vai fazer com que você seja olhado, que fixe em você e que, né, chame a sua atenção, que você chama a atenção para aquela situação, para que você possa também resolver o problema que você está sentindo, né? Porque normalmente você chora, alguém vai dizer, o
que está acontecendo, algum problema, quer partilhar comigo e tudo mais. Então a pessoa, ela gera, portanto, uma atenção voltada para si mesmo, né? É interessante isso. Usamos a regressão para fantasiar um objetivo de criar uma válvula de escape, defender-nos de ameaças e angústias, como sempre, né? É muito eficiente, pois dissipa a angústia e nos torna capazes de enfrentar novamente o problema. Entretanto, de forma constante, nos afasta da realidade, nos fornece falsos e efêmeros sentimentos de triunfo e, ao despertar para a realidade, através das constantes pressões do mundo objetivo, pode ser extremamente doloroso, né? Então, de repente, você usa desse mecanismo e você está fantasiando fora da realidade. E quando você precisa enfrentar a realidade, você já não tem quase que nem forças para enfrentar justamente aquele problema que tem que ser enfrentado. E olha que muitas vezes esse problema pode ser um tanto emocional. Nem existe esse problema foi criado por você, né? Mas tem situações lá que estão registrados no nosso inconsciente, porque vocês sabem que a criança não sabe chorar. Não é que ela não sabe chorar, ela não sabe que o choro lhe traz um ganho. Mas normalmente quando uma criança está com fome, ela chorou e foi atendida, todas as vezes que ela estiver com fome, ela vai chorar. Ou muita gente, né? É um pouco do condicionamento que muita gente vai fazendo. Bem, então a regressão geralmente é assemelhada a um ato infantil, mas é mais comum do que as pessoas imaginam. A regressão pode ser desde assistir a um filme, que seria o agir de uma criança e fantasiar seu próprio mundo, né? Quer dizer, de repente você assiste um filme e você regride para certas situações, né, que esse filme pode trazer. Eu gosto muito de filmes, e os filmes são muito bons, porque nos ajudam a pensar e refletir e assim por diante. Mas precisa ver até que ponto ele nos traz para a realidade ou nos leva a uma situação de fora da realidade. Isso é um tanto perigoso. Mas enfim, eu penso que é um mecanismo e a gente precisa saber pensar nele e consequentemente, saber trabalhá-lo. Um outro mecanismo é a negação. Bem, a negação talvez possa ser considerada o mecanismo de defesa menos eficaz, né? Pois se baseia em simplesmente negar os fatos acontecidos à base de mentiras, que acabam se confundindo e, na maioria das vezes, contrariando uma a outra. Um bom exemplo de negação é um garoto que, ao ser acusado de roubo, e realmente ele é culpado, ele diz: eu não tenho nada comigo. Eu achei no chão e o dono da loja me deu. Isso, quando a gente vai negar essa situação, né? De repente você leva para casa algo que você pegou na loja junto com a sua mãe e depois você vai dizer: não, estava lá no chão, eu peguei, o dono me deu e tudo mais. Então você nega uma coisa que você fez. E aí tem outros exemplos, né, que a gente poderia usar. Até um sentimento de negação quando você não aceita elaborar o luto da partida de alguma pessoa, né? Ultimamente nós temos visto pessoas que estão partindo de maneira tão abreviada por motivo da pandemia que estamos enfrentando, e aí lógico que é difícil enfrentar a realidade. E eu diria assim, aí a gente acaba negando e fazemos uma série de situações porque não conseguimos elaborar, não aceitamos aquilo e assim por diante. Muito bem, nós vamos fazer uma outra pausa, depois voltaremos e estejam sempre abertos para aquilo que vocês queiram falar, suas sugestões, elas sempre serão bem-vindas, desde que tenha essa maturidade de pessoas que querem entrar no processo do autoconhecimento, olhar mais para dentro de si, mergulhar, procurar esse foco que eu dizia, né? Lembrem-se, não percam o seu foco sobre você mesmo. Esses mecanismos, muitas vezes, eles querem nos libertar das angústias, mas muitas vezes podem nos ajudar
nos tornar mais doentes ainda. Então preste bem atenção. Olhe que um grande mecanismo do ego é fazer doença, é a resistência do ego. Então tem muita gente fazendo doença aí para ser assistido pelos outros, né? Uma pessoa uma vez me contou que ela não queria ficar curada não, porque a atenção que as pessoas tinham para com ela era tão grande que ela queria continuar desse jeito, né? Ela trazia algo muito importante para a vida dela, né? Interessante, como a gente vê muitas pessoas por aí que não querem superar, elas querem permanecer naquela realidade porque a partir dali ela pode ter aparentemente uma situação de suporte, mas que no fundo não há um crescimento, uma maturação. Até um próximo encontro.